Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade na criação do nosso projeto. No caso de hoje nós vamos afinar um pouquinho o enquadramento da nossa cena, nesse caso a nossa imagem no render. Vamos ajustar um pouquinho melhor o posicionamento da câmera. Vamos trabalhar um pouquinho nessa textura que temos aqui na parte de baixo. Se nós voltarmos aqui na nossa imagem, você vai ver que uma parte tem jardim com essas pequenas plantações. Tem jardim aqui, mas aqui tem uma parte que parece ser uma terra batida ou um betão. Isso aqui nós vamos ver lá nas texturas que nós temos lá na aba paisagem, ok? Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos colocar esse piso nessa parte de baixo, enquadrar melhor a nossa cena e depois vamos pegar também já a edição de materiais. A aula de hoje é extremamente importante, então fica até o final do vídeo, ok? Vamos voltar aqui na nossa cena. Para enquadrarmos melhor a nossa cena, podemos com o scroll do mouse puxar um pouquinho para frente e baixar um pouquinho a nossa cena. Baixando nós conseguimos fazer melhor o enquadramento. Encostamos um pouquinho mais, subimos desse jeito, ok? Vamos fazer esse enquadramento assim. Ok, eu acho que está um pouquinho melhor. Bom, vamos tentar subir um pouquinho. Eu acho que assim está um pouco melhor, já está um pouquinho mais aproximado a nossa referência. E qualquer ajuste vamos fazer a posterior. Se você reparar, ainda temos um pouquinho de vazio aqui, e lá ao fundo também está um pouco vazio, apesar das árvores que já temos aí. Então podemos fazer algumas coisas aqui. Viemos aqui na aba paisagem, viemos aqui em pintura. Na pintura nós temos várias texturas, então podemos pegar uma dessas texturas para fazermos o que nós queremos aqui nessa parte de frente. Eu acho que é essa textura. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel e deixa ver aqui se a textura é mesmo essa. Acredito que seja essa. Então nós vamos inserir essa textura aqui, ok? Inserir essa textura aqui. Repare que está a ver a separação entre essa textura nova e o jardim, ok? Então vamos colocar essa textura aqui para fazermos uma espécie de trilha, ok? Se nós queremos que algumas partes tenha essa textura e a outra parte tenha jardim, porque depois vamos habilitar a relva dessa aba natureza. Suponhamos que eu quero que algumas partes aqui no meio dessa brita tenha um pequeno relvado. O que eu faço? Posso vir aqui nesse jardim, dou um clique e coloco aqui no meio. Repare que o jardim está a voltar, mas eu quero que ele esteja tudo com essas pedrinhas. Também vou colocar um pouquinho aqui atrás, vou aumentar a intensidade aqui do pincel. Então é isso que nós temos, ok? Vamos ver aqui na nossa imagem. É importante que sempre que você coloca alguma coisa, atualiza alguma coisa, vê na tua imagem se está a ficar exatamente do jeito que você quer, ok? Nessa parte de trás podemos pôr algumas plantas assim um pouquinho mais baixas, só para preenchermos essa zona, ok? Ou podemos pôr também pedra. Eu vou vir aqui na aba objetos e aqui posso pegar algumas pedras, né? Essas pedras um pouquinho menores e colocar aqui. Deixa lá ver. Deixa ver as outras opções de pedras que eu tenho. Então, podemos pegar também pedras e fazer colocação em massa, inserção em massa. Eu só quero pedras, posso apagar essas árvores que estão aqui. Então, para adicionar um outro tipo de pedra, venho aqui, dou um clique, venho em mais, escolho a pedra, ok? Repare que a quantidade de pedras está a aumentar e também o tipo de pedra está a modificar. Então eu posso fazer isso, aumentar a distância e aumentar a quantidade, ok?
Depois vamos ver como é que vai ficar aí na nossa cena, ok? E também podemos ajustar de forma manual. Aumenta um pouquinho a quantidade. E venho aqui do outro lado, também posso fazer a mesma coisa. Posso selecionar todos eles e aumentar um pouquinho o tamanho. Vou vir aqui na minha cena e ver como é que está a ficar a imagem. Acho que ficou um pouquinho estranho, então o que eu posso fazer? Posso selecionar todos eles e aprofundar um pouquinho. Ou seja, selecionar, por exemplo, esses, vir aqui em selecionar, vir aqui movimentar para cima e para baixo. Posso baixar um pouquinho eles. O mesmo faço lá no outro lado. Pessoal, se a aula estiver rápida demais e algumas coisas vocês não tiverem a perceber, deixa aí nos comentários e vamos fazer com que as outras aulas sejam um pouquinho mais didáticas ou um pouquinho mais lentas. Mas se está tudo bem, eu acredito que está tudo bem. Deixem também nos comentários, assim nós vamos ter noção se vocês estão a perceber com alguma facilidade ou não. Para fazermos melhor o preenchimento, eu vou colocar também algumas plantas um pouquinho mais baixas, tal como disse há pouco tempo. Vou colocar algumas plantas mais baixas para conseguirmos preencher essa zona. Para isso, basta virmos em colocar, voltarmos aqui, tem essa opção de grama, mas vamos aqui, tem umas árvores, tem umas plantas menores, podemos inserir aqui, tiramos as pedras, porque agora queremos apenas algumas plantas um pouquinho mais baixas, então tiramos as pedras. Tem essa, posso acrescentar essa, posso acrescentar outras e fazemos o preenchimento. Pode vir até aqui. Podemos colocar também aqui. E viemos aqui em escala, fazemos a variação da altura dessas plantas. Tá selecionar pedra, eu quero planta. Ok. Mas isso apenas em partes que realmente vão aparecer no nosso render, ok? Para evitarmos ter um trabalho desnecessário, fazemos esse trabalho apenas em partes que vão aparecer na nossa imagem. Então vamos aqui novamente na nossa cena para vermos mais ou menos como é que está a ficar. Eu acho que escondeu muito a parte de trás, onde tem a água e as montanhas. Então depois eu vou tirar algumas plantas, que é para ajustarmos melhor a nossa cena. Então vamos diretamente na edição dos materiais. Para editarmos os nossos materiais, vamos voltar aqui na nossa imagem para vermos mais ou menos como é que estão os nossos materiais. Você repara que aqui nós temos uma madeira castanha e muito escura. Aqui também temos essa madeira com algumas manchas. Todos esses materiais estão lá no Lumion. Então, para inserirmos esses materiais, vamos lá no Lumion. São todas madeiras externas. Vamos pegar primeiro essa parte da nossa base. Para editarmos esse material, para colocarmos algum material aqui, nós vemos aqui nessa aba materiais, selecionamos o ponto em que nós queremos colocar o material, automaticamente ele abre a nossa biblioteca de materiais. Para procurarmos esse material que nós queremos inserir aqui, viemos aqui em exteriores e viemos em madeira. Nas madeiras temos vários materiais. O material que nós queremos inserir está aqui no fundo, é esse material, Wood 028 1024. Dá um clique, automaticamente esse material que nós selecionamos já apanhou essa madeira castanha. O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos pegar este material, dando um clique, abre os parâmetros de edição desse material.
como é que estão como é que estão esses parâmetros? Nós temos vários parâmetros aqui. A coloração, se nós mandarmos para frente, nós temos a possibilidade de alterar a cor aqui, mas nós não precisamos alterar a cor, então permanece do jeito que está. O lustro, o que é o lustro? O lustro trabalha juntamente com esse parâmetro de refletibilidade. Então, o que é o lustro? O lustro é o nível de nitidez da nossa reflexão. Por exemplo, todos os materiais têm alguma reflexão. Se tu pegares esse mouse, você vai perceber que ele consegue refletir a luz que eu tenho dessa luminária aqui. Então, essa capacidade do material refletir essa luz é a refletibilidade que nós temos aqui. Agora, o lustro é o quê? É a nitidez dessa refletibilidade, ou seja, quanto mais lustro tiver, mais nítida será a nossa reflexão. Quer dizer que esse material, do jeito que está a aparecer aqui, não é tão reflexivo assim. Quer dizer que o nosso lustro é um pouquinho menor, ok? Vamos falar com mais detalhe sobre isso na próxima aula, que para nossa aula não ficar muito longa. A próxima aula vamos falar com um pouquinho de mais detalhe sobre isso, ok?